fenômeno da violência no cenário escolar é bem mais antigo do que se possa imaginar. Com o passar do tempo, esse fenômeno foi ganhando traços mais graves e transformando-se em um problema social de grande preocupação. As maiores dificuldades encontradas pelos educadores e também pelos alunos está na qualidade das relações interpessoais na escola. O que fazer com alunos que batem, xingam, maltratam, desrespeitam? Um problema de convivência escolar só será superado se os profissionais que lidam diariamente com essa questão estiverem adequadamente preparados. Os problemas de convivência na escola têm sido, de fato, aquilo que mais nos incomodam. Se sabemos bem como alfabetizar uma criança, se já sabemos bem como ensinar matemática, ensinar números, ensinar biologia, pouco sabemos sobre como, de fato, intervir numa situação de conflito, como ajudar uma criança que age com agressão, como ajudar uma criança que mente, como ajudar um adolescente que se revolta. Ou seja, estes problemas de convivência que tanto nos incomodam, que são manifestados em formas de incivilidades, em formas de indisciplinas, de transgressões às regras da escola e mesmo de provocações que mais nos perturbam, não tanto pela intensidade, pela força, mas pela repetição, são problemas de fato que têm tirado o sono de muitos professores no mundo todo. Como formar meninos melhores se nós não damos a estes meninos, hoje, experiências de falar sobre aquilo que sentem, de falar sobre aquilo que pensam, de resolver os seus próprios conflitos entre pares. Inúmeras são as cenas de violência física e moral no cotidiano da escola. Autores, sofredores e espectadores dessa violência precisam de ajuda para enfrentar essas dificuldades em suas relações interpessoais. E o educador tem papel fundamental na superação desse problema. A superação da violência na escola e de outras formas de problemas de convivência não se dá de um dia para o outro. É preciso se pensar sobre essas questões. É preciso se organizar na escola um programa de prevenção e de intervenção a estes problemas do cotidiano. Na verdade, como a gente planeja matemática, como a gente faz um planejamento de história, de geografia, a convivência também precisa de um planejamento. Eu preciso de ações sistemáticas, intencionais, organizadas para se preparar a convivência como um valor na escola. O programa Convivência Ética na Escola compreende em sua estrutura o atendimento aos alunos, formação dos educadores e da família. E para auxiliar nesse processo de desenvolvimento e implementação, a literatura é uma grande aliada. Yellow conta a história de uma estrela amarela. Ela é uma história para crianças, claro, de 3 a 33, 66 ou 99 anos, mas inspirada num desejo de provocar a convivência entre as pessoas desde as crianças menores, desde os pequenininhos, que não sabem ler, mas que não sabem ler palavras, mas podem ler imagens. Yellow é uma história sem texto. Um texto que, na verdade, vai sendo construído por cada leitor que, como a Yellow, pode se superar. A coleção Os Medos que a gente tem traz livros, brincadeiras, jogos que podem ajudar as nossas crianças nesta fase em que elas estão, principalmente na educação infantil, em que as fantasias se afloram, a superar aquilo que é mais comum, os seus medos. São brincadeiras, jogos em que as crianças podem, aprendendo a falar sobre o que sentem, reconhecer também que o outro pode sentir diferente dela. Bullying é um problema que tem nos atormentado bastante nos últimos tempos. Não porque é um fenômeno de tempos atuais, mas porque é um fenômeno humano. Como ajudar meninos e meninas a se indignarem quando veem uma situação de violência acontecendo com um colega? Como fazer para que não se permita que meninos e meninas intimidem e ameacem os outros? A coleção Bullying Quem Tem Medo traz várias discussões
livros de literatura infantil, histórias, brincadeiras em que nossas crianças e pré-adolescentes podem aprender uma convivência mais pacífica. Doideira de galo à toa, casa de vó e de vô, o dragão cospe fogo e As Cinco Saias são livros que podem nos ajudar a pensar sobre as regras que valem a pena ser seguidas na escola. Também nos ajudam a pensar sobre as formas pelas quais nós temos falado com as pessoas, as formas que a gente resolve os conflitos, muitas vezes de maneira também agressiva, de maneira a submeter o outro. São livros que nos ajudam a organizar a convivência na escola e como nós podemos pensar as regras que regulam essa convivência e as formas mais adequadas de conviver com os nossos pares e com a nossa autoridade. A coleção Falando de Sentimentos traz a história de um reizinho. Um reizinho que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. O reizinho que se relaciona com seus pares, que se relaciona consigo mesmo e que se relaciona com a autoridade. São 3 livros, são 3 histórias e muitas brincadeiras. Todos esses são materiais em que meninos e meninas, falando sobre o que sentem, podem aprender a conviver. Conviver na escola e fora dela sempre foi e sempre será para o homem um desafio. Se é para o adulto, que dirá para a criança? Falar sobre os nossos medos, as nossas angústias e poder compartilhá-las, como faz o ratinho na história lá do Pata de Elefante, é uma necessidade para aqueles que são humanos. Saber desenrolar, saber resolver com assertividade os seus problemas é também um desafio para o tatu da história Enrola, mas também para todos nós que somos humanos. E resolver os conflitos de maneira a pensar que eles sempre existirão nas nossas vidas e que olhar para eles como oportunidades de se desenvolver é aquilo que nos ensina o Chapéu do Noel. Eis o nosso guarda-chuva de um programa de convivência na escola. Porque se queremos superar as formas de violência e dos problemas que nós temos desta ordem, é preciso considerar que superar os medos, pensar sobre as coisas que nós sentimos, poder falar e compartilhar as nossas dores, poder pensar sobre as regras que organizam e regulam a nossa convivência, são necessidades de quem convive. Se a escola é um lugar também de convivência, este deve ser o grande tema dela, para que nós possamos formar aquilo que todos nós queremos, pessoas melhores. Para se promover mudanças de forma a favorecer efetivamente um clima escolar positivo e propício ao desenvolvimento de valores éticos, é preciso conhecer, discutir e trocar experiências sobre os problemas de convivência na escola e sobre as formas de intervenção que visem superá-los. Afinal, todos nós queremos que a convivência ética na escola seja um valor. Quer conhecer melhor essa proposta? Entre em contato. contato@editoradonis.com.br. Telefone 19 3471 5608.